Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus poderoso, a Ti nós entregamos, Senhor, o nosso pastor, Pai querido, e nós, Deus querido, homem servo de Deus, Senhor, que o Senhor vai usar assim poderosamente em tuas mãos, que o Senhor vai tocar na sua vida, Senhor, perdoa os seus pecados, usa ele, Senhor, como instrumento em suas mãos, como um canal, Senhor, para trazer não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos nessa noite, Pai. Faça dele, Senhor, o vaso de honra, enche, Senhor, com a tua graça, dentro a ele a nós, é o que nós te pedimos, Senhor, já agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos felizes por esta oportunidade. Para esse primeiro aniversário do ciclo de oração, Filhas do Rei, aqui da cidade de Rio Claro, Igreja Pentecostal, Redimidos por Cristo. É uma bênção poder estar com vocês aqui. Glória a Jesus. Parabéns às irmãs. Deus continua abençoando. As vossas orações estão chegando ao trono da glória de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus por esta grande bênção. Nós vamos nesta noite falar sobre um tema que é oração, né? O tema é oração. Muitos pensam mais falar de oração numa festa. A oração, irmãos, deveria falar-se todo mundo, porque é através da oração que você vai obter o perdão, através da oração que você obtém a cura, é através da oração que você muda histórias, muda a situação, é através da oração que Deus muda cidades, muda nações, é através da oração que os milagres, os portentos acontecem. Portanto, a oração deve ser o tema principal, o tema mais palpitante na vida da igreja, na vida do crente, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu digo isso, o tema mais depois do claro, de Jesus, do Espírito Santo e da grande salvação que o Senhor nos deu. A oração vem junto neste maravilhoso pacote. A oração, ela é poderosa, eficaz e transcendental. Poderosa e eficaz parece ser a mesma coisa, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma arma, um revólver, vamos dizer assim, tem o poder de matar uma vida. Agora, a eficácia desse poder está não só na arma bem fabricada, com as suas miras bem reguladas, mas em quem usa a arma, o poder, vamos dizer, o poder, quem usa o poder. Por exemplo, uma pessoa que não é muito perita, ele tem um poder na mão, mas de repente a mira na cabeça, com o brinco lá fora, mira na cabeça e acerta o dedão no pé. Por quê? Porque falta de eficácia, não tem eficácia. E a oração, ela pode ser ineficaz. É por isso que algumas pessoas oram e não têm vitória na oração, porque não estão usando corretamente a oração. Tiago, ele fala muito certo sobre isso quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então muita gente tem o poder nas mãos, que é a oração com fé no nome de Jesus, mas não usa corretamente este poder. Então a sua eficácia é nula ou quase nula. Às vezes consegue pequenas vitórias, mas a oração também ela é transcendental. Se ela for poderosa e eficaz, ela é transcendental. O que quer dizer isso, pastor? Transcendental. Ela não está limitada ao tempo e ao espaço. Isso quer dizer que uma oração sua feita hoje, ela pode ser respondida daqui, pode ser agora, daqui um dia, uma semana, um mês, um ano. Ela pode ser respondida daqui 10 anos, ou 40, ou 100 anos depois que você já partiu. Veja, isso é poder. Poder de você orar hoje e Deus fazer alguma coisa daqui a 100, 200 anos em resposta à tua oração. Você é um homem, uma mulher, uma serva de Deus que está aqui orando e não sabe às vezes o poder que você tem nas mãos, o poder que tem na sua vida. Portanto, igreja do Senhor, ore sempre, busque sempre orar. Depois desta noite, eu creio que você vai sair daqui pensando em chegar na sua casa e orar. Vou dobrar o meu joelho e vou orar, não só hoje, mas continue amanhã, depois, mês que vem, semana que vem, continue
realmente é poderosa. E eu vou mostrar aqui para vocês essa noite uma oração poderosa, eficaz e transcendental. Eu vou falar eu não vou pregar sobre a mulher que orou em silêncio, embora eu vou falar dos resultados das orações de Ana. Todo mundo já pregou sobre Ana, já ouviu pregação sobre Ana, já preguei dezenas de vezes sobre Ana. Só que hoje, irmãos, nós vamos abordar o outro lado da história, os resultados da oração de Ana, que vai, conforme eu vou mostrar para vocês biblicamente, ela atravessa dezenas, centenas de anos e ela vai passando décadas. Ana já morreu, já foi enterrada, mas a sua oração continua a ter efeito na vida das pessoas, da sua oração e principalmente na vida espiritual de Israel. Nem o exílio de 70 anos do povo judeu foi capaz de interromper, ou digamos que interrompeu por um tempo, mas continuaram os resultados após o exílio de Israel, o exílio de Judá, quando eles voltaram e foi construído o segundo templo. Bem, nós começamos a nossa história com Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó e o terceiro filho de Léia. Levi, então, era um dos primeiros, era um dos irmãos mais velhos de Rúben, o primogênito. Era um dos irmãos mais velhos de José. Esse Levi, irmãos, ele era um homem irado, nervoso, talvez seja um dos articuladores da vinda de José para o Egito. A Bíblia não diz qual deles foi o mestre, o principal. Nós temos que fazer justiça a um deles. Nunca ouvi ninguém falar sobre Rúben, por exemplo. Rúben foi o único que não participou da venda, porque ele tentou livrar José e criou a artimanha para que José não fosse vendido, colocando no bolso para depois ir lá tirar e salvar. Enquanto ele saiu, dar uma volta por lá, seus irmãos o venderam. Então Rúben é o único irmão que não participou da venda de José. Bom, e esse Levi, ele era muito nervoso, bravo, era um ambivalente. E a Bíblia vai nos informar que quando Jacó volta da Síria, da casa do seu sogro, e ele vem morar ali em Canaã, a terra que Deus havia prometido. E quando ele está morando em Canaã, ele vai morar perto de Siquém. Ali em Siquém havia um homem que era o dono do local, o governante do local, chamado Amor, e o filho dele chamava-se Siquém. E esse Siquém, ele ficou enamorado da filha de Jacó. Jacó tinha 11 filhos e uma filha. 11 filhos e uma filha. A filha chamava-se Diná. E aquela moça crente, moça virgem, moça abençoada, quando ela chegou ali, ela desejou conhecer as moças da terra, os rapazes, conhecer os seus costumes, e acabou sendo levada para uma situação muito triste, muito caótica, porque ela quis fazer amizade com o mundo. A igreja não está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja é separada. Igreja quer dizer separados, tirados para fora do mundo. É isso que quer dizer igreja. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E estamos no mundo para ganhar almas do mundo para Cristo e levá-los para o céu juntamente conosco. Quando um crente resolve dar uma voltinha lá no mundo, fazer amizade com o mundo, não digo com as pessoas do mundo, mas com o sistema mundano, é muito sério. E Diná foi para lá e Siquém a viu, e Siquém se enamorou dela, e Siquém então a levou para sua casa e a deflorou, tirou a sua virgindade, a envergonhou para os seus costumes, os costumes da sua família. Aquilo era algo terrível naquela época, era algo vergonhoso, algo que acabou com a vida de Diná. E aí a Siquém e seu pai foram pedir para Jacó e seus irmãos darem a sua filha em casamento para um tal Siquém. E esse Rúben, esse Levi, conversou com seu irmão Simeão, que era mais velho que ele, era o segundo dos filhos de Jacó, Simeão e Levi. Então eles combinaram enganar os siquemitas, e eles propuseram o seguinte, que eles não podiam dar a sua filha em casamento a um incircunciso. O que era um
alguém que não tinha o pacto, a aliança de Deus com Abraão. Todo filho de Abraão, descendente de Abraão, ou que quisesse pertencer à família de Abraão, aos descendentes de Abraão, a Israel, teria que fazer uma incisão, uma circuncisão no seu prepúcio, uma operação que faria nas partes genitárias, para marcar que ele era, aquela era a marca da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Então eles falaram assim que eles precisavam, tanto Amor quanto Siquém, os habitantes de Siquém, da cidade chamada Siquém, deveriam fazer essa cirurgia para poder então passar a ser circuncisos e habitar com o povo de Israel, poder casar com as suas filhas e os israelitas com as filhas deles, e seriam um só povo. Era essa a ideia. Só que Simeão e Levi propôs isso com má intenção. Qual a intenção deles? Veja, naquela época não havia instrumentos para cirurgia como hoje, não havia anestesia. Então pense, aqueles homens fazendo uma cirurgia com instrumentos, vamos dizer, uma faca de pedra, não sei se era uma faca de pedra, um instrumento, algo assim, bem rudimentar e sem cirurgia. Era algo muito dolorido, era algo muito difícil. E a Bíblia diz que quando os habitantes que estavam no maior da dor, lá pelo terceiro dia, no maior da dor, que eles não conseguiam reagir a nada, Simeão e Levi pegaram espadas, entraram na cidade e mataram a todos os homens da cidade. Mataram a todos os homens, destruindo todos, só salvaram as mulheres e as crianças, e levaram ainda cativos e reféns embora. E foram embora. Quando Jacó soube, Jacó ficou desesperado. Por quê? Porque Israel era um povo pequeno ainda, era uma família, não era nem uma nação ainda. E agora as nações ao redor iriam saber do que estava acontecendo e quereriam destruir Israel. E Jacó não tinha condições de lutar contra aquelas nações. Então ele pensou: agora estamos aniquilados. Então, meus filhos, o que vocês fizeram? Estamos aniquilados. Mas Deus fala com Jacó, porque quando Deus tem aliança com alguém, Deus vai cumprir a sua aliança, basta que aquela pessoa continue debaixo da aliança de Deus. Deus fala com Jacó: Jacó, levanta-te e vai a Betel, aonde eu falei contigo da outra vez, e você falou que ia fazer um sacrifício. Vai lá fazer um culto, vai sacrificar para mim. E Deus fala com Jacó, só que Jacó sabe que Betel quer dizer casa de Deus. Eu vou à casa de Deus, só que há alguns requisitos. Eu não posso ir de qualquer maneira à casa de Deus. Então ele chama a sua família, os seus servos, toda a sua gente, e diz assim: olha, mudai as vossas vestes, tirai as vossas arrecadas, os vossos brincos, os vossos correntes, e trazei-o aqui, porque nós vamos à casa de Deus. Então eles trouxeram todos os seus ídolos, as suas joias, as suas bijuterias, trouxeram tudo e deram para Jacó. E Jacó escondeu lá embaixo da árvore. E a Bíblia diz que quando eles partiram, o terror de Deus foi sobre os seus inimigos e ninguém ousou atacar Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas por causa desse incidente, Levi ficou mal aos olhos do seu pai. E quando Jacó vai abençoar os seus filhos no Egito, ele diz: Levi, a sua ira, o seu furor é muito forte. Levi não terá uma tribo em Israel. Eu vou separar Levi em Israel. Então Levi, ele não tem tribo. Todas as outras, os 10 irmãos, aí entenda, era 11. José teve 2 filhos no Egito, e Jacó fala: José, seus 2 filhos vão ser meus, mas vai fazer parte das tribos de Israel. Então José passa a ser 2 tribos, Maquir, Manassés e Efraim passam a fazer parte da tribo de Israel. E Levi é espalhado em Israel. Mas veja, eu quero mostrar para vocês a grande vontade, a grande misericórdia de Deus. Quando Israel sai do Egito, antes de sair do Egito, há a morte dos primogênitos. E Deus diz assim: agora todo primogênito de Israel é meu. Tanto o primogênito dos animais quanto dos homens, meu é. Só que era assim, não. O primogênito teria que servir a Deus no templo, nos trabalhos do tabernáculo. E cada família, quando nascesse o primeiro filho, ia perder o filho. Então o que é que Deus fez? Deus disse: eu escolhi Levi em lugar dos primogênitos. Então cada primogênito, quando nasceu o primeiro filho, faz um sacrifício e dá uma oferta aos levitas, e aquele
filho primogênito então fica com a família, e os levitas vão servir a Deus. Então todos os levitas passam a ser servos diretos do Senhor, e Deus vai usá-los agora no ministério da sua obra, do seu louvor. Vai me acompanhando aí, porque você vai entender aonde eu quero chegar. Então Levi é escolhido, Deus escolhe, apesar de Jacó ter dado uma bênção meio estranha para ele: vou dividir Levi em Israel, ele não vai ter tribo, ele não vai ser como os outros irmãos. Quer dizer, na verdade estava perdendo parte da sua bênção, grande parte da sua bênção, mas Deus escolhe Levi para fazer parte do sacerdócio, do louvor, da adoração, dos sacrifícios que Israel fazia. Deus dá um trabalho específico e um trabalho glorioso na mão dos levitas. E Levi, irmão, vai ter 3 filhos. Levi vai ter Gerson, Coate e Merari. Nós vamos pegar Coate. Coate, ele vai ter 4 filhos. Um deles é Arão. Arão vai ser pai de Miriam, Moisés e Arão. Eu creio que você já conhece esses 3 personagens que Deus usou para tirar Israel da terra do Egito. Moisés foi o líder que conduziu Israel até Canaã. Arão foi escolhido o sumo sacerdote. Ele não era um sacerdote, ele era o sumo, o chefe, o maioral dos sacerdotes. E os seus descendentes, filho e o filho do filho, e assim por diante, seriam os sumos sacerdotes. E os demais levitas, boa parte deles seriam também sacerdotes, outros porteiros do templo, outros músicos, outros tesoureiros e cantores e tudo mais. E agora então, ele tem esses 4 filhos. Arão tem esses filhos: Moisés, Arão e Miriam. E o segundo filho, Isar, ele vai ter também os seus filhos. Isar vai ter também os seus filhos. E desses filhos vai vir a descendência que eu vou falar para vocês agora aqui. Estes são, 1 Crônicas capítulo 6, verso 33. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatistas: Emã, guarda bem, Emã o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jorão. Eu não sei se você prestou atenção já nesses nomes. Às vezes a gente vê nome na Bíblia: esse gerou esse aquilo, esse crucificado. Mas para que isso? Não tem nada a ver. Para que eu quero saber disso? Mas veja bem, esses são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroboão. Esse Jeroboão era filho de Coate. E Eucana era o marido de Ana. Tem outro Eucana um poucos anos antes dele, mas vamos pegar o Eucana, marido de Ana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E Ana é aquela que orou, que um sacerdote Eli achou que ela estava embriagada e disse: aparta de ti o teu vinho. Ela disse: tua serva não está embriagada, tua serva é amargurada no espírito, tua serva está falando das suas aflições com o meu Deus. A tua serva está orando ao Senhor. Não se ouvia a sua voz, ela só mexia com os lábios, os beiços. Mas Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a oração de Ana. E esta oração, irmãos, ela vai ter resultado por décadas e séculos adiante. Porque Ana orou, porque Ana confiou em Deus, porque Ana buscou a face do Senhor quando tudo era contra ela. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e ela, por causa disso, ela era criticada, perseguida, alguém lhe maltratava, alguém lhe provocava, e ela era sempre totalmente humilhada, porque naquele tempo não ser mãe era considerada humilhação e falta de bênção. As mulheres que não tinham filhos eram consideradas amaldiçoadas por Deus, porque não tinham filhos, então elas sofriam. É por isso que elas oravam, é por isso que Sara orava tanto, é por isso que Rebeca orava tanto, e é por isso que Ana orava tanto. Só um milagre poderia mudar a história de Ana, e milagres acontecem através da oração. Aleluia! Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a bênção que você tem buscado, há quantos anos você tem orado, eu não sei. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: faz 25 anos
Eucana passa a ser pai então de Samuel. O que acontece? Você já conhece a história? Samuel se torna um dos maiores profetas de Israel. Samuel era tão poderoso que ele orava e caía fogo do céu, dava trovão e raio, caía chuva e vencia exércitos com trovões, raios e chuva. Ele venceu a guerra assim dessa forma. Os filisteus inimigos correram apavorados quando Samuel orou e Deus mandou raios, trovões e chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem tinha comunhão com Deus. Este homem era poderosamente usado por Deus. O homem que Ana orou e pediu o filho que ela disse: se o Senhor me der. Então a eficácia da oração é como você pede. É a forma correta de você orar. Se você ora basicamente pensando em lucros, em oportunidades de você ficar famoso, ficar bem, então você não vai prosperar. Mas quando você ora de forma certa, ela orou e disse: esse filho, se o Senhor me der, vai acabar com a minha vergonha, mas eu vou devolver ele para o Senhor. Ele vai ser teu servo até o fim da sua vida, ele será consagrado ao Senhor. E aí Deus ouviu a eficácia da oração. E essa oração poderosa e eficácia de Ana, ela vai transcender o tempo, o espaço e a história. Glória a Deus. Samuel se torna, o seu filho, se torna um dos maiores profetas da Bíblia. Consagra 2 reis. Ele consagra ao rei Saul e depois consagra o rei Davi. E ele vai ter 2 filhos. Um vai se chamar Vasli ou Joel. São 2 nomes para o mesmo homem. Quando você encontrar o nome Vasli, pense em Joel. E quando você encontrar Joel, filho de Samuel, pense em Vasli. É o mesmo homem. Vasli ou Joel é o mesmo homem na Bíblia. Então Samuel vai ter esse filho, vamos chamá-lo de Joel. Vamos pegar o nome mais comumente usado. O nome dele é Joel. Esse Joel também vai ter um filho, que vai ter um filho. Lembramos da história dos filhos, que vai ter outro filho. E a história, irmão, na verdade, antes um pouco, eu quero falar um pouco rapidamente de um homem chamado Corá ou Coré, que está na linhagem de Coate, na linhagem de Levi. Por que é importante? Veja, Corá ou Coré, vamos chamar de Coré, porque é o mesmo homem. Ele se levanta contra Moisés. Eles eram primos. Moisés era filho de Arão e Coré era filho de Coate, filho, aliás, filho de Isaac, que eram os 2 irmãos, eles eram irmãos. Então Moisés era primo de Arão, era primo desse Coré. E esse Coré queria um sacerdócio. Deus escolheu Arão, Deus disse: eu escolhi Arão, mas ele queria um sacerdócio para ele. E ele se levantou e fez uma rebelião contra Arão e contra Moisés. E foi tão forte a rebelião que Deus disse para Moisés: olha, sai do seu Arão do povo, eu vou destruir esse povo agora. E eles caem no joelho e falam: não, Senhor, não faça isso. Vão dizer que o Senhor não teve força para colocar o teu povo lá na terra prometida, e assim o Senhor matou o teu povo no Egito. E Deus então reconsiderou, e Moisés disse assim: olha, Senhor, faça algo novo. Ele chamou aqueles homens, 250 sacerdotes dos filhos de Levi, mas Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão não quiseram vir, eram os líderes da revolução, da revolta. Aí Deus disse: olha, se Deus não fizer algo novo hoje, Ele não escolheu a minha asa, mas escolheu vocês. Então, se o chão não se abrir e engolir vocês vivos, não foi Deus que escolheu. E quando ele terminou de orar essa oração, o chão tremeu e abriu, e Coré, Datã e Abirão e todos os seus seguidores, os 250 profetas, caíram no fogo, incendeu o fogo, e eles caíram, abriram o buraco, e eles caíram dentro, e a terra fechou-se, e foram enterrados vivos com tudo o que eles tinham. A primeira impressão na Bíblia é a impressão que os seus filhos morreram juntos. Não. Deus é justo. Ele é justo juiz. Há um ensinamento na Bíblia que diz assim: o filho não pagará pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Cada um é responsável pelos seus atos. Você é responsável, irmã. Você é responsável, irmão. Você é responsável pelos seus atos. O seu marido não vai pagar pelos teus pecados, nem a sua esposa os teus pecados, nem os teus filhos pelos teus, nem você, filho, pelos teus pais. É uma responsabilidade, a responsabilidade é pessoal. Por isso que Ezequiel, o Senhor falando para Ezequiel, diz: a alma que pecar, ela morrerá. Algumas religiões fazem confusão achando que a alma é só o sangue, mas nós somos alma que temos alma. Então a alma que pecar morrerá, quer dizer, a pessoa que pecar, ela morrerá. Então quer dizer, ela vai pagar pelos seus pecados. E Coré morre, mas os seus filhos não. Então tecnicamente
certamente era para a família de Coré ser destruída e não estar presente ali naqueles dias. Mas veja, Eucana é um descendente de Coré. Eucana é um descendente de Coré, logo Samuel também é um descendente de Coré. Deus não julgou a descendência de Coré, Deus julgou a Coré e deu a oportunidade aos seus filhos e seus descendentes de crescerem e serem uma bênção nas mãos do Senhor. O teu pai pode ter morrido de cachaça, você vai morrer igual. Não, Deus te dando a oportunidade de você ser um servo fiel. Ah, minha mãe morreu na prostituição, não, você não vai morrer na prostituição. Ah, meu pai morreu drogado, meu pai morreu de diabetes, minha mãe morreu disso, e eu também vou morrer. Não. Deus, Ele é um Deus justo, aleluia, e você não vai pagar pelos pecados. Ah, é hereditário, é pecado. Não, esquece isso. A Bíblia diz que Jesus levou toda a maldição lá na cruz do Calvário. Você foi salvo na cruz quando Jesus levou os seus pecados, e você não precisa morrer disso, porque o Senhor vai morrer desse jeito, dessa forma. Não. Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida, e Ele está aqui nesta noite para te dar vida. Aleluia. Irmãos, aí vem a descendência de Samuel, vem Joel, e vai nascer um homem chamado Emã, que é descendente de Joel, filho de Joel. Quer dizer, então Joel é neto de Ana. Samuel é filho, Joel é neto de Ana. E Emã é bisneto de Ana. Agora, Ana, não sei se estava viva, eu creio que já não estava viva. Ele já é o seu bisneto, e ele já é moço, é adulto. E esse Emã, neto de Ana, como resultado da oração que ela fez, porque somente nascendo Samuel é que poderia acontecer Joel e poderia acontecer Emã. Então Emã é o resultado da oração de sua bisavó. Você que está aqui nesta noite é o resultado da oração de alguém, e alguém é o resultado da tua oração, e será até a vida de Jesus o resultado da tua oração. Então continue orando, porque a oração tem poder e eficácia, e ela transcende ao tempo e ao espaço. Nada impede a oração. Você pode orar no fundo do mar como Jonas, e Deus vai te ouvir, como ele disse. Ele ouviu a minha oração do vento do inferno. Você pode orar dentro de uma penitenciária e Deus te ouve. Você pode orar dentro de uma caverna, como Davi orou e Deus ouviu. Você pode orar num quarto fechado, de pé deitado ou de joelhos, andando pela rua, não importa. A oração não tem espaço, o tempo que a impeça. Satanás não pode impedir a sua oração, demônios não podem impedir a sua oração, ninguém pode impedir a sua oração. Se você não puder pronunciá-la com seus lábios, você ora na sua mente e Deus ouve a sua oração. Aleluia, glória. Aí surge Emã, irmão, quem era Emã, ele era um profeta, cantor, músico e profetizava debaixo das mãos do rei Davi. Emã, ele era chefe da sua turma do cântico. Então quando Emã, ele se levantava para louvar o Senhor, ele chefiava o canto, e os seus filhos, a Bíblia diz que ele teve 14 filhos. Quantos filhos? 14 filhos e 3 filhas. Deus abençoou a Emã com 14 filhos e 3 filhas, e os seus filhos cantavam no coral na casa de Deus no tempo de Davi, quando Davi constituiu o tabernáculo, e quando Salomão construiu o templo, eles tinham as suas turmas e eles cantavam no templo, louvando ao Senhor, tocando instrumentos e profetizando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz com alegria. Quando você adora o Senhor, irmão, o mais interessante hoje é que naquele tempo Deus escolheu Emã, também Asaf, que era primo de Emã, Asaf e Jedutum também cantavam e profetizavam, e eram chefes das suas famílias, para louvar, tocar e adorar o Senhor com cânticos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu quero dizer que hoje Deus escolheu as filhas do rei para louvar o Senhor. Aleluia. Deus escolheu a igreja para louvar o Senhor. Deus escolheu aqui o presbítero Felipe para louvar o Senhor. Aleluia, porque hoje nós somos o novo Israel, o Israel de Deus. Nós somos o sacerdote, a Bíblia diz que somos sacerdotes.
de Emã, 14 filhos mais 13. Ana profetizaram que, quando ela teve o seu filho, que a estéril passou a ser mãe de 7 filhos. Mas talvez ela não pensou nos seus netos e bisnetos. Na verdade, são todos filhos de Ana. A sua geração foi crescendo, e quando eles, até o tempo conhecido, centenas de anos depois, os seus descendentes ainda estavam cantando e adorando ao Senhor no templo lá em Jerusalém. E quando foram para o exílio, ficaram 70 anos no exílio. É claro que já era uma outra geração de Samuel, e lá no exílio eles chegaram lá, presos, terra estranha, tristes, acabados. Então a Bíblia diz que chegaram para eles e falaram assim: toquem os instrumentos do Senhor. E eles, quando chegaram, eu só vou colocar aqui, aí eles penduraram nos salgueiros. Aí cantem os hinos do Senhor. A fama dos filhos de Emã, dos descendentes de Ana, chegou centenas de anos depois, lá em Babilônia, num país distante. Ouviram falar dos cânticos do Senhor que eles cantavam no templo de Jerusalém. Transcendeu o tempo, e agora eles queriam que os descendentes, os filhos de Ana, de Samuel, cantassem louvores do Senhor, para eles ouvirem os cânticos do Senhor. Aí eles falaram: não podemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Já penduramos as nossas arcas nos salgueiros, não vamos louvar, não vamos mais cantar. E por 70 anos a voz silenciou. 70 anos eles pararam de cantar. Mais de 70 anos depois, Deus visitou a Judá, Deus visitou a Israel, e eles voltaram para o cativeiro. E quando construíram o templo, oh aleluia, a Bíblia vai informar que eles foram colocados de novo em suas turmas. Os descendentes, você pega a lista dos descendentes e vai ver a lista lá dos cantores. 288 cantores, se não me engano, vieram para louvar ao Senhor no novo templo. E quando começaram a louvar e a cantar, o Senhor apareceu e disse: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Alguém pode tentar fazer você parar de louvar, de cantar louvores ao Senhor, de tocar instrumentos, mas eu quero dizer: ninguém vai calar a voz do povo de Deus, ninguém vai calar. Você vai continuar adorando, louvando, e a tua oração vai continuar passando décadas, séculos. A tua oração é transcendental, ela vai continuar fazendo efeito. A tua oração salva vidas, a tua oração liberta almas. O teu louvor vem do coração, ele toca corações, ele tira a tristeza de almas, ele traz paz a muitas vidas. O teu louvor com a tua oração mexe no coração do pecador sofrido, deprimido, entristecido, aleluia, desesperado. Glória a Deus. Não pare de orar, não cesse de orar. Ana orou uma simples oração, uma pequena oração, mas uma oração sincera, uma oração poderosa, uma oração eficaz, que atravessou gerações, atravessou séculos, atravessou décadas, atravessou, foi embora e continuou fazendo a sua obra. Aleluia. Então, irmãos, Deus deu-nos esta arma poderosa. A oração muda nações, muda cidades. Eu creio que já contei esse relato com os irmãos aqui, mas eu estou lembrando dele agora novamente. Quando não lembro se foi na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, a Alemanha chega a uma certa cidade na Áustria, e aquela cidade ela estava pronta para capturar. Os alemães cercaram aquela cidade, e os crentes falaram assim, o povo daquela cidade disse: vamos nos reunir uma última vez na capela para orar e louvar ao Senhor, e depois nós mandamos um mensageiro para dizer aos comandantes alemães que nós estamos capitulando, que nós vamos nos entregar. Aí o povo todo daquela cidadezinha, uma cidadezinha pequena do interior, foram para a capela e começaram a orar, e começaram a louvar. E quando estavam orando e louvando, os alemães ficaram perplexos e ficaram assustados, e disse: eles receberam socorro, vamos embora, porque o povo que canta e o povo que ora não está com medo. O povo que canta e o povo que ora não está desesperado. E os alemães fugiram, e a cidade
pastor que morreu num acidente, parece que em Guarulhos, do avião, que teve um acidente ali, ele estava dentro daquele avião, parece que 199 pessoas morreram, e quando o avião estava para chocar-se e acabar-se, ele levantou-se do assento ali do avião e começou a pregar nos últimos segundos daquele avião, o povo vivo ali dentro daquele avião, e convocava aquele povo que se rendesse a Cristo e aceitasse Jesus. Pastor Zepoli foi em missão, acho que era a primeira vez que ele foi num país estrangeiro, e ali um demônio começou a aparecer e tentar assustá-lo e a sua esposa, e ali de repente eles resolveram fazer uma campanha de oração. Ele e a esposa combinaram de fazer uma campanha de oração. Ninguém se convertia, não vinha ninguém para a igreja, não vinha ninguém aos cultos, e começaram a orar naquela campanha de oração e jejuar, oração, jejum, oração, jejum. Uma noite o demônio apareceu para o pastor Zopoli e disse: eu vou te matar, você vai embora daqui, eu vou te matar. E aí ele, vendo aquele demônio, ele repreendeu aquele demônio no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele demônio saiu, mas aquele demônio foi que ia rondar ali, e a sua esposa, quando sentia aquela presença horrível, aquela presença amedrontadora,